Fala galera, hoje a gente vai falar sobre um dos filmes de terror mais hypados de 2024. O nome dele? Longlegs Vínculo Mortal. Tem muita gente que adorou, tem muita gente que odiou, e quem me segue nas minhas redes sociais já tá sabendo o que eu achei desse filme. Mas calma, que hoje você vai descobrir por que eu achei Longlegs medíocre. Pra começar, eu não tô nem do lado do pessoal que adorou e nem do lado do pessoal que odiou esse filme. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não gosto muito desse discurso 8 ou 80 que a gente vê, não só pros filmes, né, pra muita coisa também. Com Longlegs, a minha experiência foi uma montanha russa. Teve momentos que eu tava curtindo o filme, teve momentos que eu tava achando o filme chato e teve outros momentos que eu não tava nem sabendo o que eu poderia pensar sobre aquele filme. O primeiro ponto, talvez positivo, que eu queira destacar aqui é a direção do Oz Perkins. Ele tem uma escolha clara ali pela direção no formato de criar situações para criar tensão para as histórias. Isso a gente vê sendo brilhantemente feito nos filmes de thriller ou nos filmes de terror, nos bons filmes de thriller e nos bons filmes de terror. O diretor até consegue abrir espaço para os atores brilharem com os seus personagens, mas mais que isso, ele também convida a gente a dar uma procurada na tela para ver o que a gente está vendo, para ver se a gente encontra algo mais do que a gente está vendo naquela cena. E ele convida a gente a fazer isso porque ele quer que a gente sinta um pouco mais de tensão. Isso principalmente para tentar resolver o caso do Longlegs, né? E ele consegue direcionar sua equipe muito bem, a equipe do filme inteira, para criar esses momentos de tensão, seja com a fotografia, com a trilha sonora, seja com a edição e mixagem de som. Ele consegue reunir muito bem essa equipe para fazer essa tensão ser criada através dessas cenas. Só que outra coisa do trabalho do Oz Perkins é que não pode ser elogiada, e eu falo que é o roteiro do filme. Longlegs começa bem, vai ficando um pouco parado e no final ele é extremamente acelerado com muita exposição. Eu sei, é uma estrutura clássica dos filmes de terror de Hollywood e esperar algo diferente disso é loucura, mas assim, tinha espaço para fazer algo mais. Você quer um exemplo do que eu tô falando? As cenas criadas para deixar a gente tenso. O filme te faz olhar em todos os cantos da tela na esperança que a gente encontre ali o Longlegs ou algo demoníaco, mas logo após criar esse momento de tensão, que é muito bem criado, diga-se de passagem, o filme corta diretamente para uma cena de investigação policial. Esse é um daqueles momentos que rola uma quebra, para mim, até brusca do que a gente estava vendo em tela. Isso tudo porque, aparentemente, a trama investigativa não é tanto o foco desse filme aqui. E aí, esse tipo de quebra que poderia ser um respiro na tensão, acaba se tornando um empecilho do filme, pelo menos foi assim para mim. Tanto é que ele não consegue fazer a gente mergulhar nesse ambiente policial, e aí acaba não nos convencendo de que há sim uma investigação ali. Outro exemplo disso é a cena em que a protagonista tem a casa invadida pelo Longlegs. É uma cena tensa, é uma cena muito boa e uma cena de arrepiar. Só que logo depois a gente é jogado para uma investigação policial onde as respostas são jogadas em tela e a gente tem que lidar com isso como se não precisasse investigar ou não precisasse fazer nada com aquelas informações. E aí acostuma a gente a não ter que procurar mais nada em tela, não ter que procurar entender essa investigação. E aí um filme que tem esse lado investigativo meio que não consegue fazer isso. Você entendeu o ponto que eu quero falar aqui? Ele tem a possibilidade, ele joga isso em tela, mas ao mesmo tempo ele te tira isso. E aí que entra essa parte do roteiro, porque logo no final do filme ele vem com todas essas informações que ele não deixou você procurar e te joga tudo em tela, assim como ele fez no começo do filme. E aí fica muito abrupto, muito acelerado, e aí a gente que tá nessa dinâmica de tentar investigar, de não tentar investigar, de não saber o que faz, acaba ficando perdido. Foi o meu caso com Longlegs. E sinceramente não tem problema essa mulher ser sensitiva e trabalhar para o FBI. Isso pra mim não é problema algum. Até porque isso não faz diferença, né? Nos filmes de terror a gente tem esses personagens que tem algumas respostas vindas da cabeça e funcionam pro filme. O problema é que se você quiser fazer um terror investigativo, então deixa a gente investigar junto contigo. Mas se você quiser fazer um terror, sei lá, sobrenatural, então mergulhe no sobrenatural e não quebre as cenas de tensão com uma investigação policial. E aí você fica no meio desse caminho e quem tá assistindo acaba meio que ficando perdido. O filme simplesmente não consegue equilibrar essas duas propostas que ele mesmo trouxe. E esse foi o meu principal problema com esse filme aqui. E aí, quando chega no final do filme, eu realmente nem me incomodei tanto com o filme ou com o destino dos personagens. Até porque eu já estava preparado para essa bagunça narrativa que estava sendo imposto para mim. E aí, quando chega o final, eu não consegui me importar com os personagens e, sinceramente, não estava ligando muito.
putz, eu já tava tranquilo. Até porque eu já tava acostumado com toda essa indecisão de qual seria o tom que esse filme queria passar. Agora, parece que eu odiei o filme, né? Bom, não é esse o caso. No final das contas, eu achei ele um filme instigante e até um pouco intrigante. E isso não dá pra resumir muito num gostei ou não gostei. A fotografia, utilizando dos close-ups e também da iluminação, conseguem criar um clima muito bom de tensão. A edição, a direção e a própria mixagem e edição de som, eles conseguem nos mergulhar naquele universo ali do Longlegs, pelo menos no começo. A Maika Monroe, que a gente conhece desde Corrente do Mal, ela mostra ter domínio total desse tipo de personagem mais introspectivo. Ela consegue internalizar tudo que ela está sentindo e passar isso com pequenos olhares, pequenos gestos, e a gente consegue comprar essa jornada dela. O Nicolas Cage, bom, Nicolas Cage parece que voltou a saber escolher muito bem seus papéis. Ele claramente se divertiu aqui fazendo esse filme e até entrega cenas muito boas. Não à toa, seu personagem ajuda na criação de tensão e do que há por vir. Mas no fim das contas, Longlegs é um filme mediano. Ele, pelo menos pra mim, não decide o que quer ser, se é uma investigação, se ele é um terror sobrenatural, e essa vergonha de se assumir me quebra um pouquinho. Eu já falei sobre isso em Pearl, e eu acho que aqui também volta nisso. Isso talvez não seja um problema pra você ou pra outras pessoas que assistiram esse filme, mas pra mim foi, e que pena. As atuações são muito boas. A direção até cria sua atenção, mas o filme definitivamente não escolhe um caminho pelo qual ele quer seguir. E, sei lá, utilizando do pensamento do Sr. Miyagi, se você não decide se vai pra direita ou pra esquerda e fica no meio da estrada, há grandes chances de você ser esmagado quando as coisas afunilarem. Esse foi o meu comentário sobre Longlegs Vínculo Mortal. Eu gostei do filme, mas não tanto. Eu gostei, acho que mais das ideias do que do filme em si. As minhas redes sociais estão passando aqui embaixo. Na descrição tem o link para o Pitacos do Leleco, para você acompanhar essa ou outras críticas. E também tem o meu arroba do Letterboxd, que você pode me seguir lá se você quiser também. Lá normalmente saem as notas antes de eu vir fazer aqui o comentário do filme. Até porque senão eu esqueço de logar lá e eu tenho que fazer isso antes. Na hora que eu termino o filme eu vou lá logar pra ver se eu não esqueço. Mas é isso. A gente vai começar o Super Outubro, né? Eu diria que é Super Outubro porque vai ter muitos vídeos. Mas é com uma parte para as crianças, né? Uma parte de animações. Não definitivamente só para crianças. Mas na segunda parte a gente volta pro terror, que é mais ou menos esse que a gente tá falando, com algumas homenagens e com alguns filmes que eu gosto pra caramba também. Então é isso, eu te espero no próximo vídeo e tchau, tchau.